O tema da mensagem de hoje é: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o texto, 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 12. E antes de nós fazermos a leitura, quero convidá-lo a nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor para esta mensagem. Vamos orar? Senhor, neste último domingo do ano de 2025, nós estamos aqui reunidos para adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome e pedir a Tua bênção, ó Deus, para esta palavra, para esta mensagem, e também, ó Pai, refletir nesse texto que tem um ensinamento tão profundo, e assim possa alcançar a nossa mente e o nosso coração. Abençoe cada pessoa que vai ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, 1 Samuel 7, versículo 1, diz assim, e eu vou ler até o 12, diz assim: Então os homens de Quiriate-Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens, de Baal, de Astarote, e serviram somente ao Senhor. Então Samuel disse: Reúnam todo o Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram a água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram o seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gezena. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, irmãos. Meus irmãos, chegamos ao último domingo do ano, e todo fim de ano nos convida a fazer duas coisas: olhar para trás, mas também olhar para frente. A gente, olhando para trás, lembra do que foi fácil, do que foi difícil,
do que deu certo, do que não deu certo, pelo menos não aconteceu do jeito que esperávamos. E é interessante porque o texto que nós acabamos de ler diz que Samuel levantou uma pedra grande e deu a ela o nome de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra, ela não foi levantada no início da caminhada, mas no final. Ela foi levantada depois de um tempo difícil, depois de ajustes espirituais. O povo estava oprimido devido ao pecado da idolatria. O povo havia se desviado do caminho do Senhor. Eles haviam adorado outros deuses, e por isso veio uma opressão sobre a nação. Essa pedra foi levantada depois de uma luta, de uma guerra, depois da intervenção de Deus. E eu creio que essa frase resume muito bem o nosso momento hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, nós queremos falar hoje sobre essa ideia central aqui. Deus até aqui nos ajudou, mas isso não é o fim da caminhada. Isso não é o encerramento da jornada. Mas é um chamado para nós, em 2026, andarmos mais perto do Senhor ainda. Quando Samuel levanta aquela pedra e declara, até aqui nos ajudou o Senhor, ele nos ensina aqui 2 movimentos de fé. Olhar para trás com gratidão e olhar para frente com responsabilidade. Olhar para trás com gratidão e olhar para frente com consagração. 2 movimentos de fé que devemos praticar. E eu acho que esse é o momento ideal para nós praticarmos. Olhar para trás com gratidão e olhar para frente com consagração. É nessas 2 direções que eu quero rapidamente nesta noite caminhar com os irmãos. Em primeiro lugar, olhar para trás com gratidão. Por quê? Por que gratidão? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Olhando para este ano, e eu sentei e eu fiz uma reflexão sobre isso. Primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer: não fomos nós, foi o Senhor que nos ajudou. Amém, irmãos? Deus nos ajudou a vencer desafios que eram maiores do que as nossas forças. Coisas que, humanamente falando, nós não saberíamos como resolver. Como é que nós iniciamos esse ano? Nós iniciamos esse ano, por exemplo, precisando reformar todinho o nosso prédio, todas as nossas dependências, não é, Fábio? E aí nós falamos, quanto que nós temos no caixa? Nós não temos muito, não. Aí conversamos e chegamos a uma conclusão. Deus quer que a gente comece. E nós começamos. E nós gastamos bastante, irmãos. Com até o último equipamento que foi comprado do som, eu creio que a gente chegou aí perto de R$150 mil. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não fomos nós não, irmãos. Não foi a nossa força, não foi a força do nosso braço. Foi o Senhor na nossa vida. Se você está aqui hoje, ou se você não está aqui, mas está passeando, está se divertindo, está num período de férias, amém, glória a Deus, é merecido. Fico feliz pelos irmãos que não estão aqui, estão em algum lugar aí, tirando um tempo de férias, um tempo de refrigério, mas também não é por nós, é porque o Senhor nos abençoou. Deus abriu caminhos, Deus nos proveu. Deus não proveu só o recurso financeiro, Ele proveu as pessoas certas para fazer o trabalho. Porque, não me lembro que a primeira coisa que nós decidimos fazer, vamos criar uma comissão. E essa comissão foi as pessoas certas. Eles abraçaram a obra. Eles fizeram com carinho, eles fizeram com amor, eles fizeram com bastante empenho. Deus proveu as pessoas, Deus proveu profissionais para trabalhar conosco aqui. Deus nos sustentou. Mas fora isso, irmãos, Deus também nos ajudou. Não só com recursos, mas Deus nos ajudou a preservar coisas preciosas. Por exemplo, esse ano é um ano que eu estava pensando,
Foi um ano muito abençoado no sentido assim de ver a unidade da nossa igreja, amém, irmãos? Que pelo menos até onde eu lembro, nós não tivemos nenhum problema assim de mal-estar, de alguém discutindo, de alguma coisa desse tipo. Eu acho que no meu ministério de 30 e tantos anos, eu acho que nunca tive um ano que eu lembrasse, falasse, poxa, olhando para trás, não teve nenhum ano, não teve nenhuma discussão, a unidade foi perfeita, os irmãos ficaram em unidade. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Os irmãos ficaram, a nossa igreja conservou a unidade do Espírito. Isso é uma bênção, irmãos. Ele preservou os relacionamentos, preservou a caminhada da igreja. Em tempos em que tantas igrejas enfrentam divisões, tantas igrejas enfrentam conflitos, tantas igrejas enfrentam escândalos terríveis. Hoje à tarde, eu e minha esposa estávamos vendo uma reportagem sobre isso. Quantas igrejas enfrentando problemas, enfrentando dificuldades, enfrentando divisões, enfrentando conflitos. Aqui nós podemos dizer que a nossa igreja conservou a unidade, e isso é uma bênção do Senhor, amém, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus ainda nos ajudou a criar uma estrutura, preparar uma estrutura, preparar novas pessoas. Tivemos uma escola dominical abençoada, novos professores, novas pessoas se envolvendo, novas pessoas abraçando o ministério. Nós tivemos novos ministérios sendo formados, né? Pelo menos tivemos aí a classe de novos membros. Foi tão abençoada a classe do caminho, o grupo dos adolescentes e os outros, né, que já tinham esse grupo aí, essa comissão para reformas, manutenção e patrimônio. Então, esse ano foi um ano de uma boa estrutura sendo criada aqui na igreja. Às vezes, quando você vê uma casa, eu me lembro quando nós estávamos construindo aqui esse salão social, aí as máquinas vieram, começaram a enterrar poste no chão. Acho que foi bem uns 20 e tantos postes que eles enfiaram no chão. E aí o Cosme era o responsável pela obra naquela época, ele chegou a mim e falou, a gente já gastou tanto. Eu falei, mas não fez nada? Já estava o terreno? Ele falou, não, está tudo aí debaixo. É o que vai segurar a obra. Então, como foi, eu vi esse ano, nós criarmos bons alicerces. Então, isso é a fidelidade de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, talvez a gente pudesse olhar numa outra perspectiva. Falar, esse ano nós tivemos um crescimento numérico realmente muito grande. Para não dizer que não batizamos ninguém, batizamos o irmão João. Foi uma bênção, culto festivo, e a alegria foi a mesma, né? Então, mas geralmente a gente batizava um grupo grande e tal. Esse ano não tivemos muitos batismos, só tivemos um batismo com um irmão. Né? Mas foi uma bênção, né? Não estou dizendo, não estou lamentando, não, estou dizendo com alegria. Mas talvez você possa pensar, não tivemos um crescimento numérico grande. Mas, irmãos, sabe, vitória nem sempre é avançar rápido. Às vezes a vitória é continuar firme e não desistir. Eu li uma frase, eu guardei ela, anotei ela, e eu gosto de lembrar dessa frase que diz assim, a cada dia que você não desiste, é um dia que você vence. A cada dia que você não desiste, é um dia que você vence. Esse ano foi um ano vitorioso aqui para a nossa igreja, foi um ano vitorioso na vida dos irmãos. Amém, irmãos? Segundo lugar, olhar para frente com consagração. Olha que interessante. Esse até aqui nos chama para um novo tempo. Essa expressão até aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque ela significa não acabou, vai continuar. Ela significa chegamos até aqui, mas daqui precisamos seguir adiante. Ebenezer não é o ponto final. É um marco no caminho. Quando ele disse até aqui, eu creio que Samuel estava se referindo à última batalha que eles tiveram, no contexto imediato ali,
contra os filisteus. Samuel, se você lembra a história ali do livro de Juízes, eles entraram na terra prometida e depois foram governados por juízes. Samuel foi o último juiz. Antes dele era quem? Eli, o sacerdote. Mas Eli foi reprovado por Deus, porque ele não corrigiu os filhos dele. Aí Deus levantou Samuel. Lembra a história de Samuel? Ana era estéril, foi lá e pediu ao Senhor. Deus milagrosamente permitiu que ela pudesse ficar grávida, porque ela era estéril. Aí ela consagrou Samuel, e aí assim que ele desmamou, levou ao templo. E Samuel depois estava dormindo uma noite e ouviu uma voz, né? Samuel, Samuel. E ele levantou, foi lá falar com Eli, falou: o senhor me chamou? Ele falou: não, volte a dormir. Aí até que terceira vez, Samuel falou: olha, deve ser o Senhor. Quando chamar, você diz: fala que o teu servo ouve. E aí aconteceu, Deus deu instruções, Samuel se tornou um profeta importante. Depois Samuel consagrou o primeiro rei, Saul, que também falhou, foi desobediente, era um homem incrédulo, não era crente, não temia o Senhor. Era um homem narcisista que só pensava nele mesmo. Mas depois Deus levantou Davi, e foi através de Samuel que ele consagrou Davi. Então nós estamos aqui no final do período dos juízes. E o versículo que resume o livro de Juízes é: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Não leia, cada um fazia o que bem entendia. Não é isso que o texto diz. Eu sempre achava que era isso, né? Mas não é, ele diz: cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Quer dizer, cada um fazia o certo que ele achava que era certo a se fazer. Talvez em termos de culto, em termos de leis. Mas, então veio Samuel e ele instituiu o reinado em Israel. Portanto, no período que Samuel foi juiz, não teve muitas batalhas, só teve essa batalha contra os filisteus. E se você voltar um pouquinho na história, o que tinha acontecido? Os filisteus tinham roubado a arca da aliança. E eles estavam muito tristes porque eles queriam a arca de volta. Então esse período dos juízes foi marcado por desobediência, opressão, arrependimento, clamor e salvação. Sempre esse ciclo. Então, voltando aqui para a nossa mensagem, esse Ebenezer significa: chegamos até aqui, com a ajuda do Senhor, mas precisamos seguir adiante. Na Bíblia, esse até aqui nasceu de um contexto muito específico. Israel vinha de um tempo de confusão espiritual, derrotas e idolatria. E a vitória só veio depois do arrependimento e do retorno ao Senhor. Quando Samuel levanta a pedra e diz: até aqui, ele está deixando claro: não foi por acaso que chegamos aqui. Não foi por força humana que chegamos aqui. Não foi sorte que nos trouxe aqui. Não foi uma obra do acaso chegarmos aqui. Não foi mérito do povo chegarmos aqui. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. E eu creio que nós podemos falar isso para nós mesmos, irmãos. Não foi por acaso que eu cheguei aqui. Não foi pelos meus próprios méritos que cheguei aqui. Mas foi o Senhor que nos permitiu chegar até aqui. Ebenezer, portanto, é a graça com responsabilidade espiritual. Então, a gratidão pelo passado não substitui a responsabilidade pelo futuro. A ajuda de Deus não foi automática. Isso é importante nós observarmos nesse texto. Ela foi resposta ao arrependimento do povo, à obediência do povo, à volta do povo à dependência de Deus. Aquela pedra dizia, sem palavras: se vocês continuarem com o Senhor, Ele continuará ajudando e abençoando vocês.
Por isso, irmãos, a pergunta que surge é simples, mas ela é necessária. Se Deus vai nos conduzir em 2026 a um novo tempo, a um tempo de crescimento, a um tempo de renovo, a um tempo de bênção, a pergunta é: o que é que Ele quer de nós agora, no tempo que nós estamos vivendo? O novo tempo só começa com consagração. Consagração. Antes de Israel atravessar o Jordão, ali, voltando na história, lá de Josué, capítulo 3, versículo 5, Deus foi muito claro com o povo de Israel. É um texto que fala muito ao meu coração, Josué 3,5, aonde Josué convoca o povo e dá a seguinte orientação dada por Deus a eles. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí ele ainda diz: porque o caminho que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. 2025 a gente já passou. Nós sabemos como foi, mas 2026 nós não sabemos o que nos aguarda. Mas como um certo pregador disse, eu e Deus somos a maioria. Amém, irmãos? Então é melhor nós ficarmos com o Senhor. Consagrar-se ao Senhor. E aqui voltando para Josué 3,5, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É interessante que Deus não pediu uma estratégia. Deus não falou: olha, crie uma estratégia, porque amanhã eu vou agir no meio de vocês. Não foi isso que ele disse. Ele não pediu também números. Falou: olha, aumente o tamanho do exército, convoque mais gente, contrate mais guerreiros, porque aí eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Deus não pediu mais esforço. Trabalhem mais, façam mais, se esforcem mais, façam hora extra, trabalhem com mais afinco, porque aí eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Não foi isso que Deus disse. Ele não pediu força, Ele não pediu esforço, Ele não pediu número, Ele não pediu estratégia. O que foi que Ele pediu? Santificação, ou seja, consagração. Isso fala muito ao nosso coração hoje, irmãos. Irmãos, sinceramente falando, talvez Deus não esteja nos chamando primeiro para fazer mais. Trabalhamos bastante esse ano, amém, irmãos? Mas talvez Deus não está querendo dizer assim, vamos fazer mais. Deus está nos dizendo, vamos ser mais. Em vez de fazer mais, vamos ser mais. É isso que Deus pediu para Israel. Ser mais íntimos de Deus. Ser mais consagrados a Deus. Ser mais santificados em Deus. Ser mais piedosos em nossa vida devocional. E buscar o Senhor com mais empenho. Buscar ao Senhor em primeiro lugar. Irmãos, e quando Deus diz para Israel, Ele fala: olha, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Não é no tom de ameaça. Não é no tom de cobrança. É num tom de convite. Amém, irmãos? E eu digo para a igreja aqui, e digo para mim também, essa mensagem primeiro é para mim. Isso fala muito ao meu coração. Eu não estou aqui dizendo, vamos, em vez de fazer mais, vamos ser mais de Deus. Não estou dizendo isso num tom de ameaça. Não estou dizendo isso num tom de cobrança. Mas é um tom gracioso de Deus em nos convidar para perto de si. Porque, irmãos, como nós começamos falando, o novo tempo começa com um povo alinhado com Deus. Amém, irmãos? Portanto, meus irmãos, esse texto nos chama a 3 movimentos de fé bem simples. Primeiro, olhar para trás com gratidão. Que você possa, ainda esse ano, pegar um caderninho e anotar todas as coisas que Deus fez na sua vida.
As boas e as que você achou que não era tão boa, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agradeça ao Senhor por tudo que aconteceu na sua vida. Esse é um movimento de fé, o movimento da gratidão. E você poder escrever a sua lista e no final você escrever essa frase aqui: até aqui, nesse momento, me ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Segundo movimento de fé, olhar para dentro com sinceridade. Irmãos, foi esse o convite que Deus fez para Israel, ali diante de Mispá, ali em Mispá, diante daquela batalha iminente. Foi esse o convite que Josué fez para o povo antes de entrar na terra prometida. Olhar para dentro com sinceridade. O que precisa ser ajustado na minha vida com Deus? Às vezes Deus não quer que você faça mais. Deus só quer que você alinhe o seu coração com Ele. Deus quer que você tenha mais tempo devocional. Deus quer que você não gaste, mas que você invista mais tempo na sua presença. Que você invista mais tempo em santificação, em consagração de vida. O que Deus quer da nossa vida para o ano de 2026 é aquilo que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém, irmãos? E o terceiro movimento de fé, olhar para frente com esperança e consagração. Não é nós que temos muita coisa para fazer em 2026, irmãos. É Deus que tem uma grande obra para fazer por meio de nós. Amém, irmãos? É Deus que quer nos usar para uma grande obra aqui na cidade de Campinas, aqui no Ouro Verde, por meio dessa igreja maravilhosa. Deus tem muito a fazer. Deus que nos ajudou até aqui. Deus que nós podemos afirmar com certeza, até aqui, até hoje, Deus nos ajudou. Amém, irmãos? Podemos afirmar assim ou não? Até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos ajudou até aqui, não há motivo nenhum para a gente imaginar que Ele vai nos abandonar em 2026. Amém? Então, o próximo ano, o que Deus pede de nós é que a gente seja mais consagrado, mais dependente, mais disponível, mais íntimo dEle. Eu quero ler novamente o versículo 3 e 4 com os irmãos, antes de terminar. Consegue colocar para mim ali? Versículo 3 e 4, 1 Samuel 7, 3 e 4. Está lá. Diz assim, vamos ler com atenção. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Do que é que você tem que se livrar? Do que é que você tem que deixar? Do que teu coração tem que se desapegar? E ele continua dizendo: consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará da mão dos filisteus. Versículo 4. Assim os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Irmãos, o desafio então para 2026 é não fazer mais, mas ser mais. Por quê? Porque nós dependemos de quem? É do Senhor na nossa vida.
E não foi por acaso que cantaram uma música nova hoje. Você prestou atenção na letra? A letra dizia assim: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu ajuntar meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. E a música termina dizendo: só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Irmãos, que a gente saia daqui hoje com essa decisão no coração. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Certa ocasião, quando Moisés avançava com o povo pelo deserto, rumo à terra prometida, uma certa ocasião o povo pecou e Deus chamou Moisés de lado e falou: olha, vocês vão, eu vou ajudar vocês, mas eu não vou com vocês. E Moisés falou: se o Senhor não vai conosco, nós também não iremos. E é isso que nós temos que pôr no nosso coração, irmãos, para 2026. Senhor, nós queremos, antes de tudo, a tua presença. Que a gente saia daqui hoje com essa decisão no coração. Seguir adiante. Esse é o ponto. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas agora temos que seguir adiante. Mas seguir com gratidão pelo que Ele já fez, mas com um compromisso renovado, de consagração, de andar com Ele. Andar ao lado dEle e com Ele. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando. Amém?